Então, se a gente tivesse um bingo para escolher todo mundo que voltou nesses últimos 2 episódios, talvez a gente seria milionário hoje. Então, vamos começar o Transalorcast sobre os episódios A História e o Motor, que foi escrito pelo Inua Elams, e também o Festival o Festival Interestelar da Canção, que é um título bem esquisito traduzido, mas tá aí ele, que foi escrito pela Juno Dawson. São 2 pessoas novas em Doctor Who que trazem episódios criativos super interessantes que a gente vai, então, agora debater, conversar, reagir a todas essas novidades e loucuras que estão para acontecer e também teorizar, obviamente, sobre o que talvez aconteça nesse final da temporada. Então vamos lá, gente, porque é 2 episódios que trazem de volta pessoas. Tem a Jo Martin, que volta como a doutora, apesar de ser uma aparição imaginária. Tem a Susan, que também é uma imaginação, ou não, né? Vamos ver o que vai ser disso. Finalmente! A Susan que... Agora só falta o Dalek Time Controller. Exato. Só falta ele. Sim. Esse podcast são muitos anos achando que a Susan vai voltar. Eu me lembro que a primeira teoria foi quando a Clara foi escolhida como companion, né? A Diana Coleman, tiraram uma foto que ela parecia a Susan com a mãozinha assim, e todo mundo teorizou que ela era a Susan, porque existia um mistério sobre a Clara, mas finalmente chegamos aqui, e também a Rani voltou, né? A senhora Flood, a dona Flood é a Rani, e ela regenerou. E isso também é uma grande polêmica entre os fãs de Doctor Who, pelo que eu tô vendo. Mas então vamos lá, gente. A História e o Motor e esse festival aí, que eu não vou ficar repetindo o título inteiro. Vamos falando aos poucos. É o Eurovision. Eurovision, tipo isso. Então, vamos opinar. Vamos lá. Vamos. Eu quero falar. Fale. Bom, sobre o episódio da barbearia. Bom, muito bom. Sobre o episódio do Eurovision. Muito bom. Gente, eu tava assistindo agora, antes de gravar o podcast, os vídeos do Jonathan no YouTube. E, assim, ótimos. Eu sou fã do meu amigo, é isso. Tem um canal muito bom de Doctor Who aí, chama Transalor. É, o nosso Mano Trenza. Aí dá pra ver que a câmera é HD, né? É, exatamente. Ó os poros. Ó, pele, amigo. Mentira, ele usa Princípia. Exato. Princípia patrocina nós. Isso. Eu também uso, é muito bom. Enfim, tava vendo os vídeos do Jonathan no YouTube, né, no nosso canal do Transalor, e, cara, muito bem pontuado sobre as questões culturais no episódio lá da barbearia. Pra mim, é o episódio da barbearia. E eu esqueço o nome dele em português, é uma bosta. É o que? É máquina e não sei o quê? A História e o Motor. Não. A História e o Motor. Nossa, gente, viajei. Eu encanei tanto com o negócio de barbearia. Nossa, culturalmente falando, muito rico, né? A gente nunca teve algo assim, né? A gente não teve mesmo, né, em Doctor Who, de um doutor ser negro, dele se identificar com aquele lugar, dele se identificar realmente com aquelas pessoas, né? Como se fosse família mesmo. Eu senti uma conexão tão grande dele, e é a primeira vez que a gente vê aqueles personagens ali, e ele tão conectado com aquelas pessoas, simplesmente porque existe uma conexão de preconceitos, de história, de representatividade mesmo. E eu não sou uma pessoa negra, eu não tenho nem lugar de falar para falar sobre isso. Eu até queria que pessoas negras que assistem o podcast comentassem aqui, falassem um pouco sobre a experiência de ter assistido. Mas eu achei muito legal, e achei muito legal ter essa imaginação, né, da doutora fugitiva, porque ela é uma doutora que também é negra. A representatividade, eu sempre falei muito sobre representatividade em Doctor Who, mas nessa temporada e na última temporada, eu não sei se é tanto pelo Chute Gato ser um ator negro, né,
mas tá tão maravilhosa em relação a tudo, assim, é ator que realmente tem a deficiência, é ator que realmente tem a neurodivergência, são pessoas que têm aquela questão e que estão ali fazendo mesmo personagens que estão. E eu acho isso tão maravilhoso em Doctor Who, que tá sendo tão incrível agora, que, sei lá, eu fico com o coração quentinho. Sim, e É uma não. coisa que falta muito na TV e no cinema. Sim, e só complementando bem rapidinho, e não é só na tela, no episódio, nos bastidores também. Esse episódio Sim, da história e o motor, todo mundo que participou, desde diretores e a equipe, pessoas negras, enfim, que criaram esse episódio. E também o fato do escritor ter vivido ali na Nigéria e ele ter essa relação com toda essa história, e principalmente a barbearia é um aspecto cultural, né? Essa relação dos homens na barbearia contando história uns para os outros, então eles falam isso nos bastidores também, que é muito importante, é um aspecto cultural importante. Aí teve prioridade para atores negros na dublagem também. Que legal. ai, que lindo saber disso. Isso é muito, muito foda pra mim, assim, saber disso. Porque eu acho que Doctor Who ele é a série que mais traz isso em questão sociais. E isso desde quando a série era majoritariamente feita por pessoas brancas, cis. E a série mudou tanto, evoluiu tanto, ela trouxe tanto pro real atualmente, o que a série fala, não sei se eu tô conseguindo me expressar bem, mas o que a série pregou todo esse tempo, ela está conseguindo trazer pro real agora. E, cara, não tem como criticar. Que temporada maravilhosa, né, gente? Uhum. Não dá. Bom demais. A questão das histórias que eles contam na barbearia, a questão da deusa lá, né, a filha do deus, contar a história, trançando o cabelo, aquilo é tão significativo. Eu acho que amigos que são negros, comentem aqui, por favor, fala pra gente o que vocês acharam. Eu achei muito simbólico, muito lindo mesmo. E sobre o episódio da canção Interestelar, eu como cantor e como uma pessoa que sempre fui meio avessa a festivais e The Voice e essas coisas assim. Mas aí, por que você não se inscreve no The Voice? The Voice acabou The Voice. Não tem mais The Voice Brasil. Enfim, é a pergunta que eu mais escuto na minha vida, desde quando The Voice veio pro Brasil. Ah, pro The Voice. Porque eu sou meio avessa, eu acho que é uma coisa que eu acho que eu vou falar bem o que o episódio critica. Eu tô meio com sono, eu tô falando meio enrolado, mas vocês vão entender. A crítica do episódio principal em relação a essa coisa da corporação ir lá, invadir um planeta e roubar tudo o que tem de bom daquele lugar e ficar por isso mesmo e as pessoas não darem bola. E eu acho que essa crítica em relação ao que os festivais, grandes festivais de música, grandes programas de TV fazem, é tentar tampar o sol com a peneira e até em relação aos artistas mesmo, que vão lá e eles dão o seu melhor, se dedicam àquilo ali para tentar ter visibilidade, para tentar fazer o seu nome, e eles ficam apagados, porque o que importa é o espetáculo, o que importa é o programa da televisão. É por isso que eu sou meio avessa a esse tipo de participar desse tipo de programa. E a maior crítica, que até o vídeo do Jonathan, ele falou muito bem no vídeo, é sobre essa coisa do Eurovision tampar as guerras que acontecem na Europa, as guerras que estão acontecendo ali no Oriente Sim. Médio. É isso, é mais sobre o show, é mais sobre você ir lá e explorar as pessoas, explorar os planetas, no caso, e as pessoas desses planetas, e é pelo show. 3 trilhões de pessoas estão assistindo ao vivo. E isso conta mais do que as vidas das pessoas que sofreram em relação às guerras e às coisas que estão acontecendo no universo. Então, que crítica fantástica. Sobre o final, que aparece a Rani, assim, a gente vai comentar mais sobre isso depois, mas eu queria deixar esse meu pensamento em relação a esse tipo de show. É isso. Bruna quer
trazer aí tua opinião em geral sobre tudo. Bom, eu amei os 2 episódios. O primeiro foi muito lindo, que nem vocês falaram, né? Eu amei ali que se passou na África, sabe? Um lugar diferente, porque sempre é na Inglaterra. E foi muito bonito o jeito que eles mostraram uma outra cultura. E o doutor, ele se meio que encontra uma família, assim, sabe? Com certeza muita gente vai se identificar, assim. Inclusive muitos imigrantes, né? Em países europeus, Estados Unidos, que se sentem, né, alienígenas, assim. E, nossa, muito, muito lindo, assim. Eu adorei o episódio. Sobre a doutora fugitiva lá. Durante o episódio, eu meio que tava sentindo a vibe de que talvez ela iria aparecer, justamente por ter, né, ter um foco em personagens negros ali. Porque quando o doutor viu a filha do Deus lá, né, e ficou ali em dúvida, uma memória vaga sobre ela, assim, me deu muita. Eu achei muito parecido com a era da Jodie, que tinha aqueles mistérios ali da Timeless Child. E a cena foi meio parecida pra mim, sabe? Me lembrou Uma dessa era, montagem assim. Então, parecida. Sim. tipo, pareceu que ia ter uma revolução. Propositalmente. Pode ser. E então, eu meio que tava esperando, talvez, foi bem legal, assim. Eu sou uma pessoa que eu odiei o plot da Timeless Child, assim, eu gosto de esquecer aquilo. Mas, mesmo assim, tipo, foi uma cena muito linda, sabe? Eu adorei que ela ficou, tipo, tipo, desculpa que eu não fiquei contigo, eu tinha mais coisa pra fazer, assim, tipo, eu tinha outros problemas. Que é sempre assim, mudança Sem de tempo, irmão. companion é sempre assim, né? Depois você sou eu. Sim. Mas amanhã é pouco você. E aí, o último episódio, nossa, eu fiquei muito, muito feliz, assim, porque eu já tava. Faz anos e anos, assim, que eu quero muito que a Runny volte. Se tem alguém aqui que ouvia o podcast há anos atrás, eu vivia falando disso, né? E a Mrs. Fudge, eu tinha muita certeza que era a Runny, assim. Mas, claro, eu não. Tipo, eu sempre acho que não vai ser, porque, tipo, nunca. Eu sempre acho que vai ser ela e não é, né? Então, eu fiquei muito feliz. Quando eu vi a Susan, eu fiquei muito feliz também. O episódio em si eu achei muito, muito bom. Eu fui assistir o episódio achando que ia ser um negócio tosco, assim, né? O festival e tal. Mas foi bem legal, assim. Tipo, quem já assistiu alguma coisa do Eurovision sabe que é bem aquela vibe mesmo. Tipo, as músicas meio ridículas, assim. Teve aquele Nossa, é muito bonequinho bom. cantando, né? Bonequinho Eu amei 3D lá, ele. foi muito Ai, engraçado. Parecia um patinho alienígena, né? Muito Eu amei ele. é. Ele passou uma vibe Epic Sax Guy. Lembra que virou meme em 2011? Foi do Eurovision, Ai, aquele pá, não lembro. pá, pananana, pá, pá, Ah, tá. pananana, pá, Aham. Aham. pá, Nossa senhora. E eu assisti os bastidores, né? As outras músicas foi a escritora ou o Russell que escreveram as músicas e o Murray Gold foi lá e fez a melodia, né? Mas essa música aí, tosca, foi só o Murray Gold que fez. Tipo, Maravilhoso, Ninguém né? Ele pediu, é ele só massa. entregou. É, isso aí. sim. As melhores horas estão aí. Inclusive, a escritora não tinha falado que ia ser um alienígena, um bonequinho, né? Tipo, foi invenção dele, assim, foi muito legal. E então, acho que é isso, assim, também teve essa parte mais pesada, né? Primeiro aquela cena de todo mundo voando lá pro espaço, foi Sim. muito pesado. Porque você não sabe se eles estão vivos ou não, né? Então, nossa, eu achei bem pesado, assim. E depois o que o Doctor faz, né? Que foi, assim, nossa, quase longe demais, assim, foi muito, muito intenso, assim. E eu tava pensando, assim, porque ele ficou lá no espaço, né? Quase congelou, assim. E durante o episódio eu não entendi muito bem porque que ele ficou doido depois, assim. Mas aí, assistindo os bastidores, eu entendi que eles falaram, né, que foi porque o Doctor ficou muito perto da morte. E realmente ali, se ele regenerasse, ele ia continuar no espaço, pra sempre, né? Então, ele realmente ia morrer ali. E aí, isso que fez ele ficar muito abalado, né, e muito diferente, assim.
E talvez seja o começo de um arco do Doutor em que ele fica um pouco mais com medo da morte, sabe? Porque a gente sempre vai vendo ele cada vez mais poderoso, mais imortal, assim. E seria interessante ver ele, assim, mais com medo, sabe? Dele mesmo morrer, assim. Tipo, Uhum. perder a própria vida, né? Não a de Companion, assim. E, nossa, mas maravilhoso, assim. Eu tô muito feliz ainda com esse episódio, com a Susan, com a Rani. Eu adoro a Rani. Tô até de vermelho em homenagem. É E, sua mãe, Rani. sim, minha mãe biológica. Pra quem não ouviu o podcast há mais de 10 anos, a Rani é a mãe biológica da Bruna. É a Isso. mãe bichológica da Rani. A Mas eu só Rani revelei é isso a agora. mãe bichológica da Bruna, porque pra Rani a gente é bichinho. Somos meros animais. Sim. Doideira, hein? O primeiro episódio aí do Motor, eu acho que ele mostra, né, que Doctor Who, mesmo depois de 60 anos, ainda tem muita história para contar. E eu acho que traz aí, a gente pode, como a Anne falou sobre questão de representatividade, eu acho que é uma coisa que a gente pode refletir, né? Porque toda vez que se fala sobre representatividade, as pessoas que não gostam muito dessa ideia falam: ah, não, representatividade é só para você ficar feliz, é só para botar a pessoa que faz parte de uma minoria. E aí, tipo, você entraria num avião pilotado por alguém que se formou por cotas, como se fosse uma espécie de prêmio de consolação, né, a representatividade. Não é, porque as pessoas que fazem parte das minorias têm muita coisa a oferecer, seja competência, seja talento, ou no caso de Doctor Who e também da ficção em geral, alguma história muito boa, porque, poxa vida, em 60 anos de série, a gente já viu eles contando histórias sobre, basicamente sobre a Inglaterra, um pouco sobre os Estados Unidos, a gente teve algumas coisas da Europa, a gente tem coisas sobre diversas partes do mundo, mas uma história sobre a Nigéria ali daquela forma nunca tinha sido contada. Então a cultura humana é muito rica, e quando você fica limitando essas questões, quando você fica limitando a narrativa aos grupos majoritários, aos grupos que detêm poder político, econômico, cultural, é ruim para todo mundo. Olha quanta coisa interessante você perde, né? Olha quanta coisa legal. Cara, que história da hora. Que a gente tenha mais histórias sobre a Nigéria, sobre qualquer país da África, sobre a Oceania, sobre a Ásia, sobre os povos pré-colombianos, sobre a humanidade é rica demais para a gente se limitar ao David Tennant. Por exemplo, não o David Tennant, que o David Tennant é um cara muito da hora, mas a história não precisa girar em torno de homens brancos, magros, que usam terninho e que moram em algum país muito rico. Porque... E que tá sempre atrás das menininhas, como a Alice acabou de falar. A gente estava aqui conversando enquanto vocês estavam falando que tem um detalhe curioso, que quando o doutor falou nesse primeiro episódio, é a primeira vez que eu tenho um corpo negro, eu pensei, mas não é. Não é a primeira vez. Aí eu pensei, será que eles estão esquecendo? Será que eles decidiram ignorar que a gente teve a doutora fugitiva, que ainda tem um monte de mistério a respeito dela, e aí não ignoraram. Mas não muda o fato de que é uma fala estranha. O e eu doutor acho mesmo se ignora. Eu achei uma fala curiosa demais. E eu duvido que seja um erro, porque parece ter sido um episódio muito bem trabalhado, né? Não seria uma coisa, não faz sentido. Mas enfim, eu acho que é uma coisa, tempo, né? é uma questão interessante aí para ser levada em consideração. E também tem o fato de que oficialmente, canonicamente, o doutor nunca recuperou a memória sobre aquela vida. Então, tipo, às vezes ele não leva em consideração aquilo, porque as memórias estão falhas. Sobre esse episódio, era isso que eu tinha a dizer. Agora, algo a acrescentar? Sei lá, acho que pode ser que essas pequenas coisas sejam, sei lá, alguma pista, porque acho que eles não iam falar assim, morri, mas... Fica aí, né? Fica o erro, deixa passar o erro. Eu gostei
bastante, ainda mais das imagens que apareciam ali. Eu achei Aquelas projeções eram bem legais. Lindo. bem demais. Uhum. Mas assim, eu tô achando que a maioria dos vilões dessa temporada tá tipo, ai, resolvi rapidinho. As soluções são soluções assim, fáceis. É meio que um padrão já, eu acho. Doctor Who meio É. que desistiu já dos vilões, é mais o... De de dificultar, né? coisa mais complexa, isso aqui. Eles precisam fazer um workshopzinho com o autor de mangá, né? Que eles fazem um negócio absurdo, assim, pra derrotar o vilão, é sempre um negócio absurdo. Fica 30 episódios pra derrubar o cara no chão. Sim. Dragon O Ball. outro- Trauma de Dragon Ball. O outro episódio, que inclusive eu tenho quase certeza de que tem aquele nome muito esquisito, provavelmente porque eles tentaram usar o nome Eurovision, mas por questões de direitos eles tiveram que ir para o nome genérico. Então, posso só... Diga. É que a tradução, o nome completo, e é esquisito a tradução do Eurovision também. O nome completo do Eurovision é Festival Eurovision da Canção. Eu encontrei isso. É verdade. Então ok. E aí eu vi, tá, eu tava lendo o Wikipédia, e aí na Wikipédia dizia isso. E aí eu vi até o logo do negócio e era esse o nome. E aí eu disse, tá, entendi, mas mesmo assim é muito estranho. Talvez, tipo, no passado traduziram meio zoado, sabe? E aí ficou... É um nome feio. Um nome feio. Aquele nome gigantesco de mim? Não tem nada a ver com nada. A vez em que eu acordei como uma geleia, não sei o que, não sei o que. Mas será que não é, tipo, só tradução meio automática da Wikipédia mesmo, sabe? Tipo, vocês sabem se realmente o nome do episódio ficou assim? Sim, ficou. O nome do episódio ficou. O nome do episódio é esse É o nome mesmo. oficial do episódio. Caramba. É oficial. Nossa, que estranho. Aí tem pesquisando isso, tem um filme chamado Festival Eurovision da Canção, a saga de Sigrid e Lars, 2020, 6.5 no MDB. Não parece ser tão interessante assim, mas é um dos filmes já feitos. Sim. Já foi feito. É isso. Esse episódio, além de tudo que vocês já falaram, eu acho que ele traz uma reflexão muito interessante que é importante que a gente faça, né? Quando a gente recorre à expressão pão e circo, parece que é reclamações genéricas de pessoas que acham que são politizadas e não são. Mas a gente vê muita coisa sendo usada como recurso de pão e circo para distrair as pessoas de assuntos sérios, de temáticas sérias. Porque quando a gente fala sobre politização do ser humano, muita gente pensa que ser politizado é ir votar. Só que é muito mais do que isso. Por mais que o voto seja, sei lá, 50% da politização, envolve acompanhar, tentar entender e cobrar, tanto de quem a gente elegeu quanto de quem a gente não votou. Tipo, nossa, esse presidente não foi o presidente em que eu votei, você vai cobrar. Esse foi o presidente em que eu votei, vai cobrar também, porque ele trabalha para você, e tudo mais. Tipo, e aí, quando as Starbucks. coisas... Oi? E tipo, Starbucks, tipo, empresas também, né? Sim, exato. Porque a gente vive num mundo capitalista, independentemente das pessoas gostarem ou não, esse é o mundo que a gente vive, então a gente tem que saber a regra do jogo, e a regra do jogo essas empresas representam coisas, representam ideais, representam opiniões, então é claro que uma pessoa sozinha não vai mudar nada, mas as pessoas podem cobrar de influenciadores que eles acompanham, que se posicionem contra ou a favor de alguma causa, e aí sim uma coisa pequena se torna um movimento muito grande, e aí a gente vive a vida do jeito que a gente acha mais interessante. Mas tem um outro ponto que eu acho que é uma coisa que passa batido também por nós, é a complexidade das guerras, porque se a gente for parar para pensar, existem poucos conflitos ao longo da história em que é muito fácil a gente fazer um julgamento de valor. Por exemplo, não é pra gente ter dúvida de que na Segunda Guerra Mundial os nazistas eram os vilões. Ponto final. E tem uma outra questão que a gente fala, nossa, tal parte não deveria ter feito isso. Mas, de modo geral, é muito complexo, principalmente para nós, que somos pessoas normais, que temos que trabalhar, estudar, cuidar da nossa vida. A gente não pode passar o dia inteiro estudando geopolítica e comparando fontes diferentes para opinar. Então tem essa questão de que conflitos internacionais, e no caso intergalácticos,
são muito difíceis. Só que quando chega uma coisa como o acontecimento ali que é mencionado no episódio, que uma grande corporação foi lá e massacrou um planeta, não é pra gente ter dúvida de quem que tá errado e quem que tá certo. E aí vem aquela reflexão que é muito difícil, porque eu entendo completamente o lado daquele casal ali de terroristas. Dá pra gente entender o lado deles. Só que eles têm que entender que não é por aí, né? Todos aqueles 3 trilhões de pessoas, de seres que estavam assistindo, primeiro, né, tem mais de um jeito de você resolver o problema. E aí eu tô incluindo os jeitos certos e os errados, porque o certo e errado muitas vezes é uma coisa subjetiva, né? Mas tem vários caminhos. E aí eles estavam escolhendo um caminho que ia atingir trilhões de pessoas que não tenha nada a ver com não tem nada com isso, e que elas não fizeram nada a respeito pelo simples fato de que elas também são vítimas. Claro que elas são vítimas de um jeito diferente, porque nem todo o planeta foi massacrado, tem gente que está vivendo uma vida confortável ali, mas elas são vítimas dessa manipulação ali, que aquele festival ou qualquer outro evento patrocinado por aquela corporação fica distraindo as pessoas daquele tipo de coisa. E quando a gente vê aquele final, que a personagem que tinha renegado as origens dela, a Cora, que ela tinha cerrado os próprios chifres, um negócio bem, bem pesado, né? A pessoa se mutilar para se esconder, e aí ela sofre preconceito ali, e ela aproveita aquele espaço para cantar sobre o planeta dela. Eu acho que deixa de ser uma questão, deixa de ser um ponto de reflexão para a gente se aqueles 2 personagens estavam tão certos ou errados, porque eles não tiveram sucesso no plano deles. Aquela cena desesperadora, foi angustiante, a gente ficou tipo assim, um olhando pro outro quando o povo saiu flutuando assim. Não deu certo o plano deles, então ok, aquilo deixou de ser uma questão, eles vão ser responsabilizados por aquela tentativa, e a gente fica, tá, mas essa empresa vai ser responsabilizada? E aí teve a Cora, que usou aquele espaço que ela conseguiu, com muito custo, se sacrificando, né, ferindo quem ela conseguiu alcançar aquele espaço para ser ouvida. E talvez a reflexão que fique nesse episódio seja de fazer barulho. A coisa mais eficaz que alguém pode fazer é fazer barulho. Porque a maldade, a crueldade, a vilania é muito barulhenta. Então, quando a gente vai combater esse tipo de coisa, esse tipo de absurdo, a gente tem que ser mais barulhento. Eu acho que essa é a reflexão do episódio, chame atenção, busque formas de se fazer ouvir. Então, isso, a gente está aí na era da internet, a gente quer chamar atenção para alguma coisa, vamos fazer trend. Vai envolver dancinha ridícula de TikTok? Vai. A gente vai fazer alguma coisa assim, a gente precisa chamar atenção para aquilo que a gente acha que é importante, porque as pessoas que estão fazendo coisas ruins não vão parar sob ameaça, né? Porque aqueles 2 tentaram se vingar ali, eles iam ferir trilhões de pessoas que não tinham nada a ver com a história, e aquela grande corporação provavelmente ia continuar fazendo o que tinha feito, ia seguir para o próximo planeta, destruir o próximo planeta, tudo para ganhar dinheiro. E aí, eu não sei, né? Porque talvez pode ser que essa trama nem seja retomada mais em Doctor Who, mas não diminui a importância do episódio. Mas talvez a Cora fazendo aquele barulho seja um ponto de virada. E claro, nada disso que eu tô falando se limita a si próprio, né? Porque entra naquela história que eu disse, que a politização não pode parar numa coisa só. Não tô falando que, não precisa ser firme, não precisa correr atrás, é só botar uma cantora para fazer barulho. Não é só isso. Mas são várias formas de você abordar um problema, e talvez a gente precise se esforçar para ter mais de uma forma de abordar o problema e se fazer ser ouvido. Então é isso. Eu acho que tem mais pessoas boas do que pessoas ruins na humanidade, e só que as pessoas ruins gritam muito, então talvez a gente só precise fazer mais barulho para resolver os problemas. Ontem eu revi esse episódio, e aí a Cora, a minha impressão era que ela tinha tirado os chifres.
mas ela foi forçada a... Eles tiraram os chifres dela, nesse caso. Eu acho que eu deixei passar isso. O que fica tudo um pouco pior ainda, eu acho. Tipo, porque aí ela... provavelmente foi tipo a indústria, né, da música ali. Que isso também é outra metáfora, né, com o que fazem com os artistas, assim. Tipo, eles têm que se encaixar no que a indústria manda ali. Vocês já assistiram Nasce uma Estrela, da Lady Gaga? É aquilo ali. É um... É aquilo. É um episódio bem profundo. Você começa a Dá pra assistir... tirar muita Sim, coisa dali. tem bastante Muita. coisa. E, sabe, são mensagens que um pouco mais pesadas, que trazem o astral talvez um pouco mais para baixo, mas que é importante E aí também. tem o alienígena lá cantando musiquinha boba. Pois é. Esse episódio do 880, tá satirizando um programa de TV, tipo, até a apresentadora, ela é uma sonsa, só fica... Que é muito bom, ela tapa o olho depois. Coitada. Sabe, eu queria fazer um comentário sobre a música, que faz muito tempo que a gente não tem um episódio musical tão forte, mesmo a gente tendo tido episódios musicais nesse meio tempo aí, que tivesse uma música tão bonita e tão... Eu fiquei muito impactada na hora. Como eu sou uma pessoa que canta, que toca, aquilo ali me tocou de um jeito, assim, me pegou. E eu acho que desde The Long Song, uma música não me pegava tanto assim. The Long Song é aquela música que a menininha canta no The Rings of Acaten. Nossa, aquele episódio é tão lindo. Nossa, maravilhoso. Acho que eu já revi ele um monte de vezes. Eu sei aquela música de cor. Eu amo muito aquele episódio. E, nossa, eu fiquei muito impactada com aquela música. Eu achei muito bonito. Você sente, né, a dor da Cora na voz dela, Me fez muito na lembrar melodia. o planeta Terra também, sabe? Sim, tipo, muito. O que pode acontecer no Eu futuro. acho assim, que é uma analogia tão bonita e tão grande nesse episódio. Eu acho que a gente tem tanta coisa para tirar dali, que dá para rever ele umas 200 vezes e aprender um pouquinho mais e tentar ser um pouquinho mais politizado, um pouquinho mais ativo em coisas que a gente acredita. É isso. Eu tenho coisas a dizer, eu quase esqueci. Cada doutor tem seu jeitinho, mas todo doutor tem um episódio que perde a linha, né? Todo doutor tem um episódio que fica sangue nos olhos. A gente viu pela primeira vez o chute gato, tipo... Vai, doutor! Totalmente. Isso aí! Nossa, totalmente. E a gente comentou, era só no poder da amizade, agora ele... Vai, pá! Exatamente assim. Ele resolvendo, tipo, a violência não é... com medo dele também, né? Oi? Os outros personagens com medo dele. Sim. Todo mundo com medo dele. Tipo, a própria Belinda, ela ficando, tipo, em choque, tipo, Rita, que é isso? Eu te conheço há pouco tempo, mas não sabia. Tipo, violência não é a resposta, violência é a pergunta e a resposta é sim, né? E ele depois, tipo, falando um negócio bem hipócrita, né? De, tipo, a vingança e coração frio. Vingança não quer play na matar um envenena. Envenenou bastante ele, no caso. O legal... Mas, assim, ele ficou poucas. Diz que ele falou que o coração dele continua meio gelado, que esse gelo não saiu. Tem um pedacinho que ainda tá congelado. Eu gostei, me lembrou na 9ª temporada, no Face the Raven, quando o doutor diz pra Maisie Williams, a Shielder, quando ele diz pra ela que o universo é muito pequeno quando eu tô bravo com você. Então, me lembrou isso aqui. É ótimo. Eu também lembro, acho que na 3ª temporada, quando o 10º Doutor se vinga, né, do cara lá, daquele episódio duplo lá, que ele vira humano. E aí, no final, ele acorrenta lá o vilão pra eternidade, assim. Sim. Do Family of Blood, que foi, inclusive, o episódio que eu dublei, ok? Sim. Um deles, né? Nossa. Um deles. Um dos episódios que eu dublei. E
doideira, porque a gente ficava falando, esse doutor é muito chorão, é muito chorão. Quem que vai chorar agora? Raiva também é um sentimento. Ele é muito sentimental e raiva Raiva é um também é sentimento. É sentimento. isso. Eu sou muito sentimental, eu sinto sentimentos tipo raiva, angústia, ódio, rancor. Mas eu acho legal. Tipo, Não, eu e não... você pensa na situação ali, gente, 3 trilhões de pessoas. Sim. Sim. Vou falar uma coisa pra Dá pra vocês. facilitar um pouco. Eu sou a principal crítica dessa característica no Doutor do Chute Gato. Tanto é que teve até um episódio da primeira temporada que ele senta no chão e a... Como é que se chama a outra companion que A tá Mel, lá? Mel, né? Ela tem que pegar. Eu acho que ela, se fosse eu, tinha dado tapa na cara dele. Larga de ser histérico, vamos resolver esse negócio. Foi a Mel, eu acho. Ele sai. Foi a Ele Mel. meio que sai escorrendo, assim, Sim. bem coisa de novela mexicana, assim, e tipo, chorando. Aí eu falei assim, meu Deus, homem, reaja! É porque aí fica muito. Tipo, você se acostuma, né? Daí não, quando realmente é uma coisa muito triste, não tem tanto impacto, assim. Uhum. E aí, tipo, agora, meu Deus, foi muito bom. Eu falei, finalmente o homem reagiu. Reagiu. Mas eu queria ver ele fazendo isso daí com o CEO da corporação lá, hein? Sim. Estamos aguardando, porque ele já botou o dedinho na cara dele, hein? Sim. Vem aí. Vem aí. E tipo assim, a gente tem que lembrar que ele ficou muito irritado com aquele cara porque ele quase matou 3 trilhões de pessoas. E não matou. E a Bel também, né? Porque ele tá, tipo... A Belinda, eu falei pra ela que eu ia levar ela pra casa, não sei o quê. Engraçado, esse episódio tem uma coisa que acontece na primeira temporada lá do Nono Doutor, o Dr. Dances, que ele fala, só dessa vez todo mundo vive, e todo mundo viveu, tipo, ninguém morreu ali. Deu tudo certo. Tá tranquilo. Muito bom. E falando em Mel, que era o tema desse episódio, né? Estavam pegando o Mel. Tem a Rani que volta. E vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer. Tem a Rani que volta no final do episódio e ela traumatizou a Mel, a companion, a ruiva, né, que apareceu na temporada anterior, nos especiais de 60 anos também, que faz parte dessa nova era de Doctor Who, que tá por aí procurando, sei lá, investigando alguma coisa que deve ter a ver com o spin-off de Doctor Who, mas que talvez ela apareça no final dessa temporada, eu não sei, não li nada sobre o assunto, mas a Rani é uma personagem Senhora do Tempo, que volta, e ela foi muito importante ali no início da era do Sétimo Doutor. Também teve um arco com o Sexto Doutor. E ela teve uma... Que é bom demais! Ela teve uma relação aí também com essa companion, com a Mel. E eu acho que seria super legal também ver a Mel interagindo com a Rani. E tendo essa relação. A gente fez podcast há muito tempo, eu acho, Jonathan, que vale a pena deixar o link que a gente fez esse podcast lá para, sei lá, 2000 e qualquer coisa, falando de marketing. Sim, é uma pena porque, falando em grandes corporações, o Spotify comprou o Anchor foi removido da existência e... A gente perdeu? Eu perdi tudo. Não existe nada. Eu não tenho... Além de todos os podcasts que eu fiz upload no archive.org, que são muitos que eu coloquei lá, talvez tenha o link desse lá, eu não tenho como acessar os episódios antigos, não tenho como enviar episódios novos, por isso que a gente está no YouTube fazendo isso. Então eu perdi o acesso ao podcast, ao feed. Enfim, por causa do Spotify. Cara do Pedro. Obrigado, Spotify. Eu não consigo mais fazer nada. Nossa! É igual aquela centro da biblioteca de Peraí, gente. Caramba! Então, nossa, deixa eu ver aqui. Nossa, não, peraí. Não pode. Clássico, é o Transalor clássico. Nossa, o mais antigo que tem. Não, pera lá. Eu acho que especificamente esse a gente consegue achar, hein? Tem esse episódio, tá no Spotify. Tá bom então. Eu achei que não tava. Tá tranquilo.
Inclusive foi por pouco, porque, tipo, perdeu no Spotify, não tem os 50 primeiros podcasts que a gente fez, e esse é o 55. Nossa. Meu Deus. Eu achei algumas Esse é coisas 55. naquele. Tá só raspando, assim. Eu achei nesse archive.org aqui, tem umas coisas. No archive.org tem todos os áudios que a gente fez até poucos anos atrás, mais uma cacetada de vídeo que tá no YouTube, que eu botei praticamente todos os meus vídeos no archive.org. Pra se algum dia acontecer alguma coisa, eu tenho ainda esse arquivo. Tá lá, né? Mas. Eu não confio em site nenhum aplicativo. Não dá pra confiar. Guardo tudo. E, enfim, tava tudo muito bonito, o mundo era lindo quando era possível fazer podcast, cada um criava o seu feed e hospedava. Depois que eu levei o Transalorcast pro Anchor, que era uma empresa pequena, separada, que fazia você criar feed de uma forma fácil, enviar podcast de uma forma fácil, distribuir. Depois que foi comprado pelo Spotify, tudo quebrou, tudo parou de funcionar e eu não tenho mais acesso a nada. Não consigo. Eu queria muito pegar esses podcasts aqui, transformar em áudio e enviar para quem gosta só de ouvir, mas eu não consigo, porque ele não me deixa. Então não tenho o que fazer. E eu já tentei. Caramba. E aí eu teria que criar um novo podcast, mas vale a pena não. Então fica aí, fica só assim. Bom rolê. Enfim, a Rani voltou. E é o que a gente vai ver nos próximos episódios, que vai ter... nem sei o que vai ter. Vai ter muita coisa. E eu não sei o que esperar. Eu só espero que a Belinda continue sendo o companion depois dessa temporada. E Maravilhosa, sim. Será que ela está na Berlinda? Pois é. Casa, tadinha. Ela só quer voltar pra casa. Será que ela... Acho que ela não vai voltar pra casa, então. Não sei. Ela é muito... sabe... Uma companion tão boa pra ficar só uma temporada. E tem tanto espaço pra desenvolver. Pra voltar pro hospital lá onde ela... Hospitalzinho ruim, hein? Hospital meia boca. Que, inclusive... aquele primeiro episódio, o doutor apagou toda a energia elétrica do hospital, né? Então... O doutor matou um monte de gente. Sim. Gente que precisava de energia elétrica pra Ligou os aparelhos, né? tudo. Pois é, mas apagou. O hospital tem gerador. Eu não lembro o que aconteceu. O hospital tem mas às gerador. vezes o gerador só... O gerador, ele segura os sistemas, só os sistemas essenciais. Então, tipo... pra manter o povo... Tá tudo bem, não matou ninguém. Tá tudo bem, oxigênio, ninguém morreu. Sem corpo, sem morte. Que isso? Calma lá. Então tá resolvido. Bom, mas não adiantou nada porque a Rani foi lá e matou todo mundo, né? Não adiantou nada. A Rani destruiu gente, a Terra. e assim, com todo respeito à sua mãe bichológica, Bruna, vilões foram feitos pra serem odiados. Eu tô muito feliz que a senhora Flood é a Rani, porque eu tava odiando aquela velha. Eu odeio aquela velha, pelo amor de Deus. Ela cara chocado. Puta que eu adorava Não, mas ela. eu também. Mas Eu também gostava ela, muito dela, meu Eu Deus. não. então, porque a personalidade dela parece que continuou parecida, né? Tipo, ela realmente não tem uma personalidade muito da Rani, né? Tipo, mesmo depois de se revelar. Ela assim, aparece e fala: você nunca viu na tarde? Eu sei, eu vi sim. Eu assisto a série. Nossa, eu adoro ela. eu gostava muito dela, mas agora parece que aí ela vai virar uma servente da Rani. Eu notei. Tipo, Eu acho que elas vão brigar, Vai, alguma coisa assim, porque sim. na série clássica o legal era que a Rani, tipo, por exemplo, ela tava meio que aliada com o Master. Uhum. Mas eles se odiavam, tipo, eles ficavam brigando igual Era criança, era muito brigavam engraçado. É muito legal. E Susan, hein? Susan. Nossa. Temos Susan. Ali eu fiquei tão feliz. O resto do episódio Sim. passou muito rápido, assim. Nossa, incrível, porque assim, não precisa. Ela precisava voltar, sabe? A atriz já tá muito velha. Nossa, e a gente que voltar achava logo. qualquer motivo pra falar que a Susan ia voltar. Eu lembro, a primeira temporada da Doutora, o A gente trailer queria tocava tanto. uma música do Macklemore, que é tipo rapper lá,
E aí eu, tipo, não, porque no clipe dessa música do Macklemore aparece a avó dele, então provavelmente a doutora vai encontrar, né? Nada a ver. Por que eu falei isso? Nossa. Meu Não, Deus. eu perdi tanta esperança que na temporada passada teve algumas referências a Susan, né? O Doctor até falar, talvez um dia, eu não sei, até uma referência que Sim. realmente dava a entender que ela ia voltar. E nossa, eu nem dei bola, assim, fiquei, depois de tantos anos, eu já tinha perdido a A esperança, gente sabe? para de Até, levar a sério, né? até a Mrs. Flood, que pra mim a única teoria que fazia sentido era ela ser a Rani. Mesmo assim, eu assisti o episódio achando que ela, até o último momento, achei que ela ia ser outra coisa, sabe? Outro Time Lady, porque eu realmente já tinha desistido, assim. Eu acho que isso é até legal. Tipo, a temporada anterior, por exemplo, eles criaram todo um mistério grandioso e no fim era algo simples. É meio que quebrar a expectativa dos fãs também, porque eles deixam a gente, tá, então quer dizer que essa vilã nem vai ser qualquer coisa, a revelação vai ser nada, e aí quando revela fica muito melhor, porque aí tu não fica, a expectativa é baixa, e aí o efeito é o contrário. Já na temporada anterior as pessoas criaram muita expectativa sobre quem poderia ser a mãe da Ruby, e aí foi tipo uma loira. Então, né? Uma moça qualquer aí. Mas eu devo defender. Eu gostei muito da temporada anterior Sim. e eu devo relembrar mais uma vez aqui que fã de Doctor Who odeia quando a temporada acaba. Toda a temporada é linda. Não, vocês vão ver. O final dessa temporada provavelmente vai ser muito da hora, mas daí todo mundo vai falar: ai, não acredito, porque o Russell T Davies isso, tinha que ser o Tibnall. Não dá. Tipo, por que você assiste a série que você não gosta? Por que você tá sofrendo? Chato, sim. Já tivemos o episódio aí inteiro para criticar a gente. Sim. E se você pega as temporadas antigas e revê, eu estou fazendo esse exercício aí de dar uma revista em algumas coisas. Incrível. É muito bom, gente. A gente tem assim, o privilégio de assistir uma série que tem quase 100 tudo anos. Muito bom. Porque para mim 60 tá mais perto do 100 do que do 0. Então, assim, cara, que privilégio. Nossa, a última vez que eu revi tudo de Doctor Who, desde 2005, no caso, o único episódio que eu foi puxado de assistir foi o do Ranho. O do Ranho. Bom, da Remela, no caso, sim. né? É Mark Gatiss. Remela, sim, Remela. Remela, não é Ranho, é Remela. Sleep No More, é ruim esse episódio. Esse episódio é filler. Sim, Space Babies foi do Ranho. É verdade, foi Space Babies. Falando em Space Babies, peraí, deixa eu fazer um link. Fala aí, que tu queria deixa falar. Deixa eu falar sobre Space Babies. Chegamos aqui nesse ponto. Eu vi um comentário no vídeo dos nossos amigos lá do É Tarde Demais. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre a Rani, se você nunca viu a série clássica, eles explicam direitinho. É muito legal. Acompanha nossos amigos de coração. E eu vi um comentário lá de uma pessoa falando assim que tem uma teoria. Que em Space Babies poderia ser um experimento da Rani tentando recriar os Time Lords em relação àqueles bebês. De certo. Nossa! Então. Podia mesmo. Faz completo sentido. Sim, porque... Faz muito sentido. Achei muito legal. A vibe do episódio, tipo, os bebês meio que sendo criados naquelas coisas lá, que lembra a Rani criando os dinossauros dentro... Dinossauro. Então... Eu me empolgo quando o dinossauro é mencionado. Então, aí é possível... sim, no episódio anterior, além disso, teve aquela menina misteriosa lá que apareceu, que... Verdade! Tipo, e era a Pop do Space Babies. Aquela aparição pra Belinda. Aquela menininha. E ela tá acreditada nos créditos do episódio como Pop. Então, quem falou isso foi o pessoal nos comentários do meu vídeo. Todo mundo dizendo, é a Pop. Aí eu fui lá ver, é a menina, é a Pop do Space Babies. Que é aquela aparição. Então, tem chance de Space Babies se tornar o episódio mais importante da história de Doctor Who. Caramba! Empatado com Curse of Fatal Death, claro. Exatamente, isso. Ou tá empatado com o Scream of the Shalka.
Ou é aquela coisa que o Russ sempre faz de reaproveitar atores, né? Exato. Mas Também, Ou gente, é mas a não, mas Belinda, tipo, sim, ficando louca, E tinha assim. os porquinhos, né? Tinha os caras com cara de porco lá também, também. né? Mas sim, sempre tem, né? Russell T. Davies é obcecado em sim, porquinhos. mas eu acho muito Russell específico. Pig Davis. É muito específico, tipo, a Belinda vê aquela criança do Space Babies, aí agora tem, Sim. né, por quê? O que ela Mas ia estar faz fazendo lá, sentido. gente? O que ela estaria fazendo ali? Sim, E por que Ó, que o tinha doutor toda muita hora fala coisa que ele é o vendendo ali. último? Toda hora Tinha ele muita fala que coisa ele é ali. o último. tinha. E por que que uma menina da primeiro episódio da primeira temporada ia aparecer aí no meio da segunda temporada? É, Com o mesmo nome? sim. E Ah, do vocês nada, estão assim, doidos. tipo, não foi como se ela tivesse vendo a menina por, né, várias vezes, vários episódios, assim. Foi uma vez só e. Foi bem esquisito, tanto que eu nem dei bola. Eu pensei que era alguma coisa que tinha, sabe, a história do Tipo, só episódio. uma menina É. mesmo. E Tava no passando final do ali. episódio ela pergunta pro doutor: você viu uma menina por aí? Uma E ele criança diz, por aí? E ele não. a realidade deve estar vazando, alguma coisa assim. E o próximo Nossa episódio é senhora. a guerra da realidade. Ah. Então, né? O Porque nome do próximo tipo, episódio já é esse. aconteceu tanta coisa e ainda faltam 2 Sim. episódios inteiros de finale. Vai Cara, que acontecer muita temporada coisa. maravilhosa, Let the velho. Eu nunca battle achei que a gente begin. pudesse ter. Eu nunca achei que a gente pudesse voltar a ter uma temporada tão da hora, assim, Sim. né? A gente passou por um episódio, por uma fase tão triste. Ai, E tem gente que reclama do Russell, né? Como showrunner. eu lembrei de uma coisa. É. Que O quê? eu reativei meu Instagram, né? E aí eu li, eu Sim. tava desativado. Nossa, isso por si só é muito triste. Sim. Sim. Não por você. Sim. Não, é porque o Instagram é triste. As fotos que o Jonathan posta são muito legais. É. Elas são tristes. Não, E aí o que me causou o tropeço de esbarrar no post do Russell T. Davies sobre o próximo episódio. E ele cria uma sinopse do jeito dele lá, falando do jeito dele. E ele usa alguns emojis. Eu posso falar? Ele usa emojis. Aqueles de divulgação de Doctor Who, dá 2 coraçãozinho, mais aí um bebezinho. Emoji de bebê. Também tem isso. vai voltar Jenny. Vai voltar a filha do doutor. Vai voltar os Space A Babies. Susan, quando ela era um bebê. Sim. Meu Deus. Caramba. E outra coisa. Toda E se temporada. a Jenny foi povo- um neném que o doutor adotou no Space Babies? Toda Meu temporada. TDAH agora foi ativado, desculpa. Vai. Toda temporada. As pessoas falam, ai não, porque não sei o que, Doctor Who, vou cancelar Doctor Who. E aí saiu a notícia de que Doctor Who não vai acabar. Que, pra surpresa de ninguém, Doctor Who não vai acabar. Sim. Tipo, e se não continuar na Disney? Aí vai continuar sem a Disney. Na BBC. Só vai demorar um pouquinho mais pra voltar, mas tem um spin-off que vai acontecer também a qualquer momento, sei lá quando. A Disney não vai ser tão burra assim, gente. Mas tá muito legal, tá tudo muito doido pra... Não tem como. E o Russell Eles já... abandonarem assim no meio do caminho. O Russell já tem os planos dele pra... Pelo que eu vi, pra mais umas 2 temporadas daqui pra frente, umas 3 temporadas, eles já tem meio que tudo planejado. Só falta eles anunciarem que vai voltar. Mas, Doctor Who... E se a tá Rani aí. estiver grávida? Meu Deus. Acho que O quê? a Rani Da grávida. Bruna. A Rani tá grávida da Bruna. A mãe bichológica dela. Acho que tá na hora, né? Quando a gente começa a criar essas ideias. Time to que stop agora- posting. Tá na Time hora, to stop posting. tá na hora de encerrar. Então, É hora de dar tchau. fiquem aí... Mas agora. Fiquem aí meio que de olho no canal, porque a gente vai combinar ainda sobre como vai ser o podcast sobre os episódios finais. Eu imagino que vai ser tão empolgante e grandioso que a gente vai fazer
um episódio dois, né? sobre cada um. Mas se não der, vai ser um sobre os dois ao mesmo tempo. Mas se der, vai ser um sobre cada um. A gente vai ver. Mas os vídeos vão estar lá normalmente, assim. Só o último episódio, ele vai ser em outro horário. O último episódio, o finale mesmo, porque ele vai ser transmitido tanto na BBC, na TV, nos cinemas lá na Inglaterra e também no iPlayer e Disney. Vai ser tudo no mesmo horário. O que significa que talvez, provavelmente vai ser o episódio vai sair de tarde aqui no Brasil. Então a gente tem que ver, porque vai ser um negócio tão grandioso, provavelmente, que eles decidiram colocar tudo no mesmo horário para não vazar nada. Então... Vai retornar tudo. Ômega. Nem sei o que falta retornar, nada, Romana. Falta o Ômega, a Romana, a E Missy... o Dalek Time Controller. Isso. Dalek Time. E a Missy, que Não, todo mundo querendo que a Missy volte. Ninguém lembra do outro Master que veio depois dela. Pois é. Hoje eu Que é assisti muito um bom. vídeo, tipo, esses vídeos de, tipo, Ele era entrevista bom. com o Chute e a atriz da Belinda ali. Aí também, tipo, a entrevistadora pergunta, tipo, da Missy só, sabe? Todo mundo esquece do outro Master, Uma assim. coisa, a Missy foi tão icônica, gente, que ela vai ser inesquecível. Nossa, aquela atriz é muito Missy, como so ela. Hey, Missy. Exatamente, a Missy. Que a Missy foi a última vez que a gente imaginou que talvez ela fosse a Runny. Então, e ela tinha essa vibe. Quase foi. Quase foi. E eles filmaram isso, né? Tinha isso, né? Eu tinha esquecido. Eles filmaram a revelação de que ela era o mestre, mas filmaram uma versão alternativa de que ela era a Runny, pro caso da revelação do mestre vazar, que era uma coisa que acontecia sempre com o Doctor Who, eles lançarem com a... Nossa, isso desbloqueou memória, que eu não lembrava desse Até porque eles gravaram em lugar aberto, né? Sim. Então... Verdade. Que incrível. Então, tudo faz sentido agora. Por isso que eu tinha lido uma notícia que ela era a Runny e não a Missy, o Master. Nossa, mas muito bom ter visto o episódio sem ter pego nenhum spoiler, porque muita gente pegou assim, tipo, gente, sejam Eu peguei profile. spoiler. Não eu peguei acessem spoiler, foi triste, não foi legal, mas não me fez perder a experiência. Inclusive, estava sentada num deck, em cima de um rio, assisti o episódio em cima de um rio. Foi a coisa mais boa do mundo. Tem que assistir, tem que esperar assistir e depois entrar em rede social, principalmente nos próximos. Vai ser louco. É isso, então né? Tá, gente, eu já... Garganta seca, vamos dormir. Eu tô com fome. Boa noite. Tchau, boa galera. Noite. Bom internet. Boa noite. Tchau, pessoal. Ah.